Igreja Batista Jardim Carioca, ó Deus, pessoas dispostas, ó Deus, a trabalhar, pessoas dispostas a entregar a sua vida, ó Deus, no campo, ó Pai. Porque o Senhor mesmo disse que a seara é muito grande, mas poucos são os que hão de trabalhar, ó Deus. Mas nós profetizamos que há de se levantar no meio da tua igreja, pessoas dispostas, ó Deus de amor, pessoas comprometidas, ó Pai de amor, pessoas, ó Deus, que amam e pessoas que irão trabalhar para o teu reino em prol da tua obra, Pai. Sê conosco nessa noite, abençoando e nos guardando, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Se os irmãos são mais para trás, se quiserem chegar mais para frente, por favor, vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Se colocar de pé, igreja. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida e enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Diga Espírito, Espírito, declara igreja. Enche a minha vida e enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos e as minhas mãos eu quero te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Eu quero ver sua igreja. Espírito, vai. Espírito, e enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Oh, tua presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Oh, clame, clame tua presença. Você pode abrir sua boca e declarar isso, igreja. Diga: Santo Espírito, e Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher nesse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que declara, igreja. Vamos, igreja. Diga. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos vamos provar o quão real tua. Oh, Jesus, tu és real, Senhor. Oh, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Levante suas mãos e declare a Ele, querido. Adora o Senhor nessa noite. Oh, clame a Ele, clame a Ele. Provar o quão real é tua presença. Isso, chame por Ele, chame por Ele, grite por Ele. Oh, aleluia. Vamos declarar bem alto. Vamos provar é tua presença.
se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare isso mais uma vez, igreja, vamos. Os reinos se abalam, os povos se... as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Diga isso, vamos! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declaro isso mais uma vez, vamos. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, oh Deus. Pra dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei. pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare isso. Teu reino é sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, te adora, te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua
te adora. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. És adorado neste lugar. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Pode tomar seu assento, por favor. Deus abençoe os irmãos. Louvor. Glória a Deus, queridos. Irmãos, antes ainda da gente entrar no planejamento, Tranquilo, Deus abençoe os irmãos na reunião lá. Antes da gente usar o data show e falar sobre a forma de trabalho, nós vamos meditar na palavra de Deus rapidamente, tá bom, queridos? Não vai ser uma pregação não, mas eu tenho que me segurar para não pregar. Cedo foi assim, né? Eu falei, vou dar uma palavra rápida, né? Fui fazer uma visita com o Grauceiro, daqui a pouco estava me vendo pregando. Mas não vai ser pregação, vai ser uma palavra rápida, que nós vamos tirar alguns ensinamentos, algumas chaves, digamos assim, de um texto bíblico, está no livro de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, falar sobre as bodas em Caná na Galileia. Rapidinho, são 12 versículos, irmãos, acompanhem, por favor. Então é João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Aqui é o evento em que Jesus transforma a água em vinho, e é tido pelos estudiosos como o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus é no ambiente de família, é no ambiente de um casamento, né? Isso aponta muito para que Deus criou a instituição família, né? Criou o casamento, em que o homem deixou a sua casa e a mulher, e uniram e se tornaram uma só carne. E aí é como sendo uma confirmação, uma profecia, um ato profético de Jesus iniciar o seu ministério praticamente com milagre no casamento, na família. Ele está justamente ratificando o que Deus fez na criação do casamento. Vamos ler então João capítulo 2, de 1 a 12. Está aparecendo mensagem, mas vai ser rápido, tá, irmãos? Não vai demorar muito não. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 3 dias depois que Jesus encontrou com Filipe e Natanael. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metredas, ou adufes, né? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos
creram nele. Perceberam? Os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Glória a Deus, queridos. Por que eu fiz questão de ler todo o texto bíblico? Para a gente entender o contexto do primeiro milagre de Jesus Cristo. Em um casamento, em uma festa de casamento, em que acabou o vinho. E aqui é importante colocar que o vinho, nesse contexto, é uma bebida fermentada. Não contém o que seria para a gente hoje o álcool, que nesse contexto bíblico seria o mosto. Mas o vinho não, o vinho somente a uva fermentada. E era da cultura do povo de Israel, no casamento, que durava de 3 a 7 dias, servir o vinho. Cultura, no casamento, precisa ter vinho, é a bebida que precisa ter. E essa cultura leva para o significado de alegria. Então, o vinho é um motivo de alegria para o casamento. Se faltasse o vinho no casamento, significaria vergonha, exposição da família. E a Bíblia também não fala porque acabou o vinho. A gente não vai precisar reler o texto, nós já lemos. Mas nós podemos deduzir que foi um planejamento mal feito, ou então de repente foram mais convidados do que esperavam. Mas o interessante é que acabou o vinho. E aí se mostrou uma situação difícil para os noivos, para aquela festa de casamento ali em Caná, na Galileia. Irmãos, daqui a gente já pode tirar a primeira lição, a primeira chave para a nossa vida. De que, por maior que possa parecer adversidade, igual foi aqui no casamento, nada está perdido. Porque Jesus, ele consegue reverter uma situação vergonhosa e manter a alegria da festa. Então Jesus, ele consegue reverter a adversidade, a falta, né, da alegria, para manter a festa e manter o casamento. O que ele sinaliza para a gente com isso? De que ele é capaz de fazer tudo para manter o seu casamento, para manter a sua família, para manter alegria no seu lar, para manter alegria na sua festa, para manter alegria na sua casa, na sua vida, jovens. Os jovens aqui podem prestar atenção também. Porque vão imaginar, peraí, ele vai falar sobre casamento, o que isso tem a ver com a minha vida? Mas nós podemos trazer para um contexto jovem e dizer que para os jovens também a sua vida precisa de alegria. E Jesus, ele é capaz de manter alegria na sua vida. Tem muitos jovens que vivem com um complexo de inferioridade, dizendo que ninguém gosta de mim, que ninguém olha para mim, minha vida está totalmente desesperada, parece que meus pais não me entendem. Jesus te entende. E ele consegue manter a alegria na sua vida, como fez aqui no casamento. Então, baseado nessa introdução que eu fiz, no texto bíblico, de João capítulo 2, nós vamos tirar algumas lições, algumas chaves para nossas vidas, relacionado ao casamento, em que Jesus transformou a água em vinho. A primeira chave que você precisa entender, que o casamento é um ambiente que mais precisa de milagres. Irmãos, o casamento, aqui eu já não falo sobre a festa, mas eu falo sobre o casamento, sobre a família, pai, mãe, cônjuges, filhos, é o ambiente que mais precisa de milagre, irmãos. É um ambiente que mais necessita da presença de Deus. É um ambiente que mais necessita da presença de Jesus Cristo e é um ambiente que mais precisa da intervenção dele milagrosa nas nossas vidas. O casamento que não tem a presença de Jesus, ele está fracassado e ele está praticamente sem condições nenhuma de experimentar o milagre. Porque Jesus é um milagre no casamento. Jesus é um milagre da família, da casa. Então a casa hoje em dia, a vida dos jovens, as nossas vidas, o nosso casamento, nossa família que não tem Jesus Cristo, está fadado ao fracasso. Porque esse ambiente é um ambiente que precisa de milagres. Eu não sei como eu faço para o meu filho resolver a vida dele, eu não sei, parece que tudo dá errado na vida dele, parece que o meu casamento está indo de mal a pior, parece que a minha família não entende. O casamento é um local, é um ambiente que precisa mais de milagre. E Jesus sabia disso, por isso ele transformou a água em vinho, fazendo um milagre que para muitos pode não parecer um milagre, uma operação de milagre, conforme uma cura, conforme o mar abrir, mas na cultura, como eu falei, era vergonha
e aquela festa estava fadada ao fracasso. Mas por que ela não fracassou? Porque Jesus foi convidado. Nós começamos a ler o texto e diz que passaram 3 dias, depois que Jesus esteve com Filipe e com Natanael, com os seus discípulos, ele foi para a festa de casamento. Essa festa de casamento, alguns historiadores dizem que é de algum parente de Natanael, um de seus discípulos. E que ao mesmo tempo, Maria foi convidada, mas Jesus também foi convidado. O texto diz que ele também foi convidado, ou seja, existia um convite para Maria e um convite para Jesus. E essa é a chave que abre o milagre nessa festa, o convite de Jesus Cristo. Querido, querida, você precisa convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, para fazer parte da sua família, fazer parte do seu casamento. Jovem, você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Nos seus estudos, Ele tem que ser o seu companheiro, Ele tem que abrir a sua mente, Ele tem que te entregar sabedoria, conhecimento. Jesus Cristo foi convidado para aquele casamento. E naquele momento ali que mais precisou, os noivos mais precisaram, Ele estava presente. Ele estava presente e Ele pôde transformar água em vinho, e Ele pôde salvar a festa e salvar aquele casamento. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua vergonha, eu não sei o que o seu casamento está precisando, não sei o que a sua família está precisando, mas o que eu sei é, se você convidar Jesus Cristo, Ele estiver presente, Ele vai fazer milagre no seu casamento, milagre na sua vida. Eu sei Ele é importante para isso, Ele é poderoso para isso. Então convide Jesus Cristo para participar da sua vida, da sua família, porque Ele estando presente é sinônimo de milagre. Ele não vai deixar você ficar exposto e vergonhoso. Tanto que Ele não vai deixar, que Ele não deixou que isso acontecesse nessa festa de casamento. O que aconteceu? A segunda chave que nós podemos tirar, está quase virando mensagem, né? Mas eu vou caminhar para o final. O que está claro, nítido, de que Ele não deixou a vergonha atacar esse casamento, porque Ele entendeu e Ele demonstrou isso para os noivos, de que a dor deles não precisava ser espetáculos para os seus convidados. A dor dos noivos não precisava se transformar num espetáculo para os convidados, para a plateia. Irmãos, imagine só nessa festa, acabou o vinho, não tem mais vinho, não tem mais o que as pessoas gostam, que esperam de uma festa. Como essas pessoas seriam expostas? Como criariam uma dor? Imagine só as mulheres que já casaram, né? Que sonharam com o seu dia, o dia de noiva, o dia que é seu. As meninas que pensam no seu dia, como será? E aí, se der tudo errado. Imagine você no que você mais precisa, o que você mais tem de importante, e de repente você fica acuado como se tudo fosse dar errado. Mas Jesus Cristo não, Ele diz que a dor sua não precisa ser espetáculo para ninguém. Ele cura no secreto. Ninguém na festa soube que Ele transformou a água em vinho. Tanto que o mestre de sala, o mestre de cerimônia, ainda diz para o noivo, sem saber de onde vinha o vinho: as pessoas entregam, servem um vinho bom primeiro, mas você fez diferente, você guardou o melhor para o final. Jesus tratou aquela dor sem que ninguém soubesse. Ele trabalha por você, às vezes sem você nem perceber, querido. Ele trabalha pela sua família sem você nem perceber que Ele trabalha. Ele resolve a sua dor, resolve a sua tristeza, Ele não te expõe. Jesus é um cavalheiro, querido, Ele é gentleman. Ele não te expõe. Ele não deixa você, pelo contrário, Ele evita a sua humilhação pública, Ele evita a sua dor. Ele te trata no secreto. As pessoas não fiquem sabendo. Agora nós, como servos e como os convidados, precisamos também saber como trabalhar. Nós olhamos na ótica dos noivos de Jesus, mas como convidados, nós precisamos trabalhar corretamente com as informações que recebemos. E mais do que isso, eu digo, precisamos transformar essas informações em ferramenta. Como isso, pastor? Olha, a mãe de Jesus, Maria, recebeu a informação que tinha acabado o vinho. E ela recebeu essa informação e ela trabalhou em cima dessa informação. Isso é importante na sua vida como servo, na sua vida como discípulo. Você não precisa esperar a sua liderança. Você recebeu uma informação, está dentro da visão, você já pode trabalhar.
Imagine se Maria não fizesse nada. Ela recebe a informação e ela vai a quem de direito? A quem é poderoso para resolver a situação. Ela vai até Jesus e diz: acabou o vinho. O que ela está dizendo com isso? Eles vão ser expostos, eles vão ser ridicularizados, eles vão ter a dor exposta, eles vão passar vergonha, a festa deles vão acabar, vai ficar tudo arruinado. E Jesus disse para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não que Jesus não se importasse, mas porque existia um ministério, um tempo para que ele cumprisse os milagres dele. E por isso, ele falou que não se manifestaria. Mas ele é tão bondoso, tão benigno, tão misericordioso, tão gracioso, que ele sentiu a dor daquele casamento, daqueles noivos. E ele se importa tanto com o casamento, tanto com aquela família, que ele foi resolver aquela situação. Não importa qual seja o seu problema, Jesus é gracioso e bondoso para resolver e reverter a situação do seu casamento. Pastor, não vai dar certo. Conheço gente que não vai resolver, tem solução. Jesus Cristo é a solução. Então você pega a informação que você recebeu e trabalhe com essa informação. Maria foi falar diretamente com Jesus porque sabia que ele era poderoso para isso. Ela sabia que Jesus poderia fazer aquele milagre. E ela, quando recebeu essa informação de vergonha daquele casamento, ela se importou. Quando você recebe uma informação e trabalha, transforma isso em ferramenta, é porque você precisa se importar. E Maria se importou com o problema do casamento, do casal. Então o vinho não pode acabar e você não pode deixar de se importar com isso. Quando o vinho acabar, você precisa se importar. Quando a alegria no casamento acabar, irmão, você precisa se importar. Você não pode aceitar que o vinho acabe, você não pode aceitar que a alegria acabe. Você não pode aceitar que acabe a comunicação, que acabe o respeito, que acabe o carinho, que acabe o amor no seu casamento, querido. Maria se importou, ela não aceitou. Ela disse: Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria. Faça alguma coisa, você é poderoso para isso. Querido, não deixe o vinho acabar. Não deixe a alegria acabar, não deixe o respeito acabar. Você precisa se importar com isso. Você não pode esperar piorar tudo para pedir ajuda. Você não pode, querido. O problema é se tornar muito grande para você pedir ajuda. Maria foi cirúrgica, ela pediu ajuda no começo, sem que ninguém soubesse, só os que fossem necessários, só os servos que tivessem que obedecer à ordem de Jesus. Nem o mestre de cerimônia, responsável pela festa, precisou saber. Você tem que contar para Jesus. Você não pode aceitar que acabe a alegria no seu casamento, mas você tem que conversar com quem resolve o problema. Nem que você ore para que Deus te oriente e abra a sua visão para que Ele entregue pessoas no seu caminho que resolva a situação. Não deixe acabar o seu casamento sem você se importar. Não deixe o problema crescer para que você peça ajuda. Não deixe. Uma outra que eu não falei, uma lição que eu não falei, que a gente pode tirar dessa festa, é que Jesus foi convidado mesmo sem ter feito nenhum milagre. Ou não? Foi o primeiro milagre que ele fez, na Bíblia está falando isso, nós lemos aqui. E assim foi o princípio dos milagres de Jesus em Caná na Galileia. Ou seja, os convidados não convidaram, as pessoas que estavam fazendo a festa, os noivos não o convidaram porque ele era milagroso. Não existia até aquele momento o know-how desse de Jesus Cristo. Ele não tinha ressuscitado Lázaro ainda. Ele não tinha feito sinais e maravilhas, curado o coxo, o cego. Ele não tinha dado o sermão do monte. A multidão não o seguia. Nem os discípulos estavam completos, né? Tinha discípulos que ele ainda estava selecionando ainda. Ou seja, Jesus foi convidado por ser amigo dos noivos, por ser amigo da família do noivo. Não por ter sido um milagroso. Mas ele é tão maravilhoso que mesmo sem as pessoas saber que ele tinha poder para fazer milagre, que era Deus, ele fez milagre. Então depende do que você tem seguido a Jesus Cristo. Pelo que Ele pode te dar ou pelo que Ele é. Porque Ele é, desde o princípio, antes das coisas existirem, Ele já era.
E ele permanece até hoje e há de ser para sempre, não há sombra nem variação de dúvida. É maravilhoso contar com Jesus, com seus milagres, é maravilhoso contar com as suas bênçãos, com o seu amor, mas você precisa convidar Jesus pelo que Ele é. E partindo desse princípio, eu digo que você não pode deixar Jesus de fora da sua vida, não pode deixar Jesus de fora do seu casamento, não pode deixar Jesus de fora da festa. Ele foi convidado e ele foi a solução para aquele casamento. E quando ele estiver presente, irmãos, quando ele esteve presente aqui, o conselho que Maria deu para os servos, o conselho que ela deu para os servos, para que iam ajudar, versículo 5, ela diz para os servos assim: fazei tudo o que ele disser. É o conselho que eu vou te dar hoje, nessa noite. É a chave que eu vou te dar. Faça tudo o que Jesus te disser, querido. Tudo, tudo, tudo o que ele te disser. Que a sua vida será abençoada. Seu casamento será abençoado. Sua família será abençoada. Seus filhos serão abençoados. O problema é que não tem solução, terá solução, porque você precisa fazer tudo que Jesus disser. E foi assim que aconteceu aqui. Ele disse: pegai as talhas que está ali para a purificação dos convidados, e eram 6, tragam para cá. Os servos trouxeram. Enchei de água, eles encheram de água. Agora pega e leva e mostra o mestre de cerimônia, o mestre de sala. Eles levaram. Por isso que deu certo também o milagre, porque tem coisas que nós precisamos fazer. Historiadores bíblicos e teólogos dizem que o número 6 de talhas aqui era proposital, porque no 6º dia foi justamente o dia da criação humana, e Jesus também quer contar com a raça humana, com a população humana, com você, querido. Por isso eram 6, e esse momento, esse caso, era para os humanos fazerem, era para os servos fazerem, não era para ele fazer, mas ele tinha poder, uma palavra. Sei lá como a gente tem uma ideia da ficção científica, só fazer assim, a água se transformaria em vinho, mas ele precisava da participação dos homens. Então ele precisa também da sua participação. Para isso você precisa fazer tudo o que ele te mandar. 6 talhas falam do ser humano. Virou uma mensagem praticamente já, né? Quase uma pregação, né? Agora sim eu vou encerrar, fazendo igual o pastor Rafa, falando que vai encerrar e não encerra, né? Agora eu vou encerrar. Eu vou encerrar da seguinte forma, querido. Se nós tirarmos essa chave para nossas vidas, para o nosso casamento, para nossas famílias, seu casamento será abençoado, sua vida será abençoada. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos fazer um exame de nossas próprias vidas, para realmente entendermos se nós seguimos Jesus de verdade ou não. Se estamos dispostos a servi-los, se cremos nele ou não. É quase uma heresia que eu estou falando aqui, mas é. A pergunta é: você crê em Jesus Cristo? Você é discípulo dele? Crê em Jesus Cristo? Nós precisamos ter certeza disso, querido. E como isso? Numa aplicação, agora numa conclusão dessa meditação, nós vamos perceber que nem sempre estar perto de Cristo ou ser discípulo de Cristo significa realmente que você crê nele. Sabia disso? Então nós precisamos nos examinar nesse sentido. E aí nós vamos para a segunda parte. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto aí. Capítulo 2. Vamos ver o versículo 2. Versículo 2, o capítulo 2 diz assim: Jesus também foi convidado. Beleza, nós já falamos sobre isso. Maria foi convidada, Jesus também. A segunda parte desse versículo: com os seus discípulos para o casamento. Prestou atenção aí? Jesus foi convidado, seus discípulos foram convidados, e ele foi para a festa com os discípulos. Está aí tudo bem. Mas se eu disser para vocês que esses discípulos aqui não criam em Jesus Cristo, não criam. Quer ver? Vamos para o final, lá para a parte final. Versículo 11. Vamos ler comigo, por favor. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Prestou atenção, querido?
manifestou a sua glória e somente agora os discípulos que estavam com ele creram nele. A Bíblia está dizendo que antes não criam. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia, nós acabamos de ler aqui agora, versículo 2, versículo 11, pode marcar. Andar com Jesus nem sempre é sinônimo de crença. Você tem crido em Jesus Cristo mesmo? Tem servido e o seguido pelo que Ele é? Ou você precisa ver milagres, ver a manifestação da glória deles para crer? Concluindo, seria justamente nesse sistema que nós precisamos nos examinar. Eu tenho estado tão perto de Jesus, mas eu tenho crido nele. Eu tenho feito o que Ele tem me mandado. Eu segui o conselho de Maria de fazer tudo o que Ele me mandar fazer. Eu tenho convidado para a minha festa, tenho convidado para a minha vida, para a minha família. Eu tenho seguido de perto, eu tenho visto o que Ele tem feito, mas eu tenho crido nele. Você tem crido nele, querido? Você crê a ponto de entregar a sua própria vida, de fazer as coisas que Ele manda fazer? Ou não? Os discípulos creram nele, depois da manifestação da glória dele, quando Ele iniciou os milagres e o ministério dele. Vamos crer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até pensamos. E a manifestação da glória dele transforma todo o ambiente, transforma um casamento, transforma uma família, transforma as vidas. Jesus é lindo, Ele é poderoso, Salvador, gracioso. Nós precisamos crer nele. Creia. Se você tivesse qualquer dúvida até hoje, pastor, até hoje eu tinha uma dúvida, creia nele. Como os discípulos creram nele aqui. Você precisa acreditar, ter fé, irmão, uma fé sobrenatural que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida e que só Ele pode resolver o problema da sua família. Amém? Virou uma pregação, né? Mas não vamos orar agora não, vamos orar depois. Depois nós vamos orar, no final. Por que eu trouxe essa palavra, irmãos? Para ser uma palavra de encorajamento para a igreja, encorajamento para vocês, para nossas vidas. Para a gente realmente entender o quanto Jesus é poderoso e mais do que isso, o quanto Ele quer a nossa participação. Ele não fez o milagre sozinho, porque Ele quis a participação dos servos. E Ele quer fazer muito, mas Ele quer a sua participação. Mas para isso você precisa ter certeza que crê nele, que confia nele, que acredita e que vai fazer tudo o que Ele te mandar fazer. Por incrível que pareça, é uma pregação, mas é uma introdução para essa parte agora. Tayane está aí? Eu vou abrir aqui o meu... E aí a gente vai apresentar para vocês... Deixa eu só abrir aqui no meu celular. É uma proposta ministerial, debaixo da visão do nosso pastor, é claro, num formato em que nós vamos apresentar para os irmãos de um relatório organizacional do Ministério de Família. Uma organização do funcionamento. Ministério de Família, está vendo? Pode passar, Tayane. Olha, Ministério de Família, com uma divisão de rede de casais, rede de homens e rede de mulheres. Rede de homens, para ter um nome mais impactante, é só nomenclatura, tá, irmãos? Chamarmos de homens de fé. E rede de mulheres sábias. Então, uma divisão, irmãos. Ministério de Família como um todo, família toda. Vou dar um exemplo. Eu, Cleia, Nicolas e Moisés, Ministério de Família. Então, é a família, os filhos incluídos. Nós precisamos de um tempo para casais, para os cônjuges. Rede de casais, dentro do Ministério de Família. Precisamos trabalhar a divisão de gênero. Tem coisas que o homem precisa trabalhar em si mesmo. Rede de homens de fé. Precisamos trabalhar a mulher, a figura da mulher. Rede de mulheres
mulheres sábias. É uma divisão, uma organização só para a gente saber o funcionamento. O que isso significa? Significa que nós vamos trabalhar, vamos reunir como família, vamos reunir como casais, vamos reunir os homens e vamos reunir as mulheres também. E a ideia é trabalhar toda a família. Tanto a parte humana e a parte espiritual, a parte emocional também. E aí a gente vai seguir nessa questão. Dentro da visão, é baseado nos princípios da espiritualidade, do serviço e da comunhão, que seria o amor, né? Vida, serviço e amor. Dentro da visão da igreja, dentro do que foi planejado, para trabalharmos dentro do Ministério de Família. Então, tudo com uma interdependência, ou seja, o Ministério de Família pode trabalhar nesse sentido, mas debaixo da visão pastoral e debaixo da submissão, submetido à visão da igreja. Pode passar, aí já foi, né? Desculpa, você já estava, você é eficiente, estou falando, você está passando isso mesmo. Tendo então interdependência e submissão à visão pastoral. Ou seja, irmãos, nada que faremos será solto, ou será inventado, ou será desproporcional, ou fora do que nós já vimos e do que nós precisamos trabalhar. Interdependente, porque nós temos independência para trabalhar, mas submisso à visão da igreja e à visão pastoral. Esse é o momento que a gente pode falar, tá, irmãos? Se vocês quiserem falar, pode levantar as mãos e a gente vai falando. Passa, por favor, Tayane, já passou o outro, né? Então, relatório organizacional, falei devagar para poder sair, dentro que nós já passamos. Passa de novo, por favor, Tayane. E aí são as ferramentas. Quando nós falamos agora das ferramentas, você pensa nos 3 níveis, tá, queridos? Tanto da família, quanto, são 4, na verdade, dos casais, do homem e da mulher. A gente vai trabalhar nessas questões. Quais ferramentas? Está lá, ó. Acolhimento, precisamos acolher as pessoas. Você precisa acolher as pessoas. As pessoas estão carentes e precisam ser acolhidas. Então, o discipulado inicia-se com acolhimento. Acolher mesmo, irmãos. Como se fosse filho. Discipulado, e aí nós precisamos discipular as pessoas, mas não discipular como a minha vida, discipular no caráter de Cristo. Oração, se você vai discipular, se você vai acolher, você precisa orar, você precisa de jejuar. Não vai fazer tudo com o peito aberto, na cara e na coragem, precisa estar centralizado na brecha. Pode passar, por favor, Tayane. Encaminhando para onde? Para EBD, para as células precisam ser os locais que as pessoas devem ser encaminhadas, tá bom? Para os cultos, e aí a sequência dentro do Ministério de Família. Para os encontros, isso é um encontro, nós estamos fazendo um encontro hoje. Com oração, com louvor, com palavra, mas não deixa de ser um encontro de alinhamento. Então, no funcionamento do Ministério de Família, da rede de casais, rede de homens, rede de mulheres, nós precisaremos ter, de tempo em tempo, encontros como esse, para fazermos alinhamentos da própria visão, ensino, encorajamento, instrução, troca de testemunho, comunhão, por isso é importante a mesa de depois. Você vai acolher, vai acompanhar e vai discipular um casal ou uma vida. Você vai ter oportunidade nesses encontros de chegar aqui e testemunhar. E falar a respeito do que você tem feito, do quanto você tem sido abençoado. E esse encontro não vai ser além, porque ele vai também ter encontros de natureza de comunhão. Nós temos já previsto além disso também. O discipulado vai partir para onde também? Para visitas. Nós vamos precisar visitar. Como que você vai discipular uma pessoa sem visitar? Nós vamos visitar a igreja em movimento. Por favor, Tayane. E aí, a outra ferramenta que nós temos dentro do ministério, que nós estamos propondo para vocês também. Vamos realizar conferências, nós já fazemos no mês de maio, e vamos ver a possibilidade de fazermos mais,
mas a princípio é de Conferência de Maio. Jantares, inclui jantar de namorados, mas também a ideia e a proposta é que façamos jantares de comunhão. Juntar panela mesmo, irmãos, no português, claro. Poder juntar as panelas aqui na igreja. Momento de comunhão, querido. Você vai trazer o seu acolhido, você vai trazer o seu discipulando, você vai criar uma atmosfera de comunhão. Uma coisa para poder integrar a igreja, entendeu? Integrar. Isso pode ser feito em todas as esferas. Na esfera do Ministério de Família, a família um todo, mas também há necessidade de fazer na esfera só de casais, aí os filhos ficam de fora, e há também necessidade de fazer só para os homens, as mulheres ficam de fora, há necessidade de fazer só para as mulheres, e aí os homens ficam de fora. Para integrar isso, entendeu? Agora ali é um desafio, a gente conseguir montar aqui na igreja um podcast. Aí eu vou precisar da ajuda das pessoas da mídia, do som, quem tem ideias de tecnologia, para tratarmos assunto relacionado à família e também trazemos pessoas gabaritadas que podem acrescentar e você vai poder acompanhar. A igreja não pode ficar parada. A tecnologia está aí como uma ferramenta para ser usada, e muitas igrejas têm usado, e nós precisamos entrar nessa onda tecnológica também. Se o podcast é uma ferramenta de ensino, por que não trazer para a gente? Mas isso aí precisa de uma organização e também fazer funcionar. A gente precisa tratar disso, como vai ser feito. Palestras, irmãos, nós vamos trazer gente de fora para falar sobre assuntos espirituais e também assuntos materiais. Falar sobre economia, sobre finança, falar sobre vários assuntos. Que é uma ideia, por exemplo, pessoas gabaritadas que vão falar para as mulheres com relação à Lei Maria da Penha, uma coisa que precisamos trazer para a gente. Uma pessoa que vai falar sobre saúde, bem-estar da mulher e mais outros assuntos. Nós vamos trazer aqui também um técnico de futebol para ensinar os homens a jogar bola. Estou brincando, querido. Tinha que fazer brincadeira. Tem muita gente que precisa aprender. Retiros. Nós temos a ideia de fazer retiros para casais, retiro para família. Não retiro de carnaval. Retiro de carnaval está aí, vamos fazer. A igreja está fazendo. Mas retiro de um dia, de 2 dias, de 3 dias, depende da parte econômica das pessoas, e a gente também precisa fazer isso acontecer. Acho que tem mais, Tânia, passa por favor, já nem lembro. Aí já é o funcionamento. Aí ela já está cobrando. Está dentro do evento, né? Para quem nunca participou, né? É um dia que os homens vão para a cozinha e cozinham para as mulheres, e as mulheres são mais ou menos abençoadas, porque às vezes não dá certo, não. Às vezes o macarrão sai embolado. Mas sim, Sidney, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Essa é a proposta. Agora, o que Tayane trouxe ali é o funcionamento do Ministério de Família. O que nós precisamos colocar em funcionamento? Olha como eu coloquei, uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Nós precisamos ter pessoas que trabalham na organização em várias áreas, em várias frentes. Serviços manuais e não manuais, ou que são chamados intelectuais. Então nós vamos precisar de gente que limpe o chão, que lave louça, que cozinhe. Baseado nisso, domingo agora nós vamos fazer cantina. O Ministério da Família vai fazer cantina à noite. As Débora vão fazer de manhã, vão? Então as Débora de manhã e à noite o Ministério de Família. Nós precisamos de gente para trabalhar na cantina domingo, para levantar valores, recursos para a festa missionária. Então, uma equipe multidisciplinar. Pessoas que têm os seus dons, nós vamos colocar os seus dons em funcionamento, vamos empregar isso. Tem pessoas que conseguem. Eu sou ruim de serviço manual. Às vezes o Cleber sofre comigo, ela precisa fazer alguma coisa, eu tenho dificuldade. Não que eu seja intelectual, tá, irmãos? É porque ali está os dois, mas é porque eu sou ruim mesmo no serviço manual, mas algumas coisas eu consigo fazer. Já manuseio, por exemplo, razoavelmente bem uma furadeira. Às vezes dá certo, viu? Às vezes não dá. Porque tem que tirar medida, tem que... Eu estou confessando aqui, 1 João 1,9, né? Confessar os seus pecados para que sejam sarados. Serviço manual é ruim para mim, eu sou ruim mesmo. Eu às vezes terceirizo, aprendo. Luciano me deu uma dica de um amigo muito bom aí, o nosso amigo YouTube, ele ensina a fazer. O YouTube é bom, irmãos. Olha, eu já consertei máquina de lavar através do YouTube. É sério. Agora eu vou receber convite para consertar a máquina aí.
Então nós precisamos montar, irmãos, aqui na igreja. Por exemplo, nós vamos ter o culto do amor para os afastados, dia 27. Precisamos ter uma equipe multidisciplinar no Ministério de Família, porque pessoas afastadas virão aqui, ouvirão a palavra, e o Espírito Santo vai atuar aqui nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio que pessoas retornarão para Jesus. Então nós precisamos ter aqui, dentro da igreja, do Ministério de Família, pessoas preparadas, capacitadas para orar, irmãos. Como isso? Levanta um irmão, num determinado momento, que o pastor está pregando, a palavra foi... Aquela pessoa às vezes está destruída, ela não consegue nem vir, e o irmãozinho fica sentado no banco, na cadeirinha. Não pode mais. Você precisa vir. Não precisa o pastor falar para você levantar. Olha, essa pessoa que precisa ser abraçada. Meu irmão, você precisa levantar, você precisa abraçar essa pessoa. Ah, é o pessoal dos novos convertidos, da integração que vai fazer isso. Sim, Sidneia, o Christian, a irmã Fatinha, né, a Célia, eles vão lá para o gabinete, vão aqui para trás, mas você precisa junto. Você precisa abraçar, você precisa acompanhar. Quando você levanta e vem junto, quando você abraça, aquela pessoa se sente acolhida. Ali é o princípio para você acompanhar e discipular aquela pessoa. Entendeu? E aí nós temos uma equipe multidisciplinar. Eu até brinquei, acho que foi com quem? Eu não sei, eu sei que eu brinquei, acho que foi com Lili, né? Falei, olha, Lili, nós precisamos de gente preparada, mas disposta a limpar o chão e a colocar a mão na cabeça da pessoa para orar se for necessário. Acho que foi com você, não foi? Nós precisamos ter gente aqui assim, irmãos. Pessoas que realmente sejam humildes, que servam, que trabalhem. Agora uma palavra de exortação para a igreja mesmo. Porque dentro do discipulado, do acompanhamento, vai envolver relacionamento, vai envolver recurso, você vai precisar botar a mão no seu bolso. Para me dar dinheiro? Não. Porque como que você vai discipular e acolher, acompanhar, ter um relacionamento, se a pessoa que você está discipulando está passando necessidade? Traz para o pessoal social da igreja, mas há uma necessidade imediata de ser acolhida, de ser tratada. Você vai precisar ter disponibilidade. Eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar no outro dia, mas a mensagem chega à meia-noite. Vai precisar responder. Então, pessoas preparadas a orar quando o casamento do seu quando estiver com dificuldade. Ou você acha que vai se deparar, preste atenção que eu vou falar aqui agora, com o caso, por exemplo, de uma opressão ou de uma possessão demoníaca, e você vai chamar os pastores, você tem que orar, querido. Em nome de Jesus, Ele te deu poder para pisar em serpente, para expulsar demônios e para que as pessoas sejam curadas. Em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, você precisa orar. Mas para essa oração, jejum. Então, discipulado, acolhimento, relacionamento. Diante disso, pessoas preparadas. Porque, irmãos, nós estamos no ano do crescimento. Nós temos um planejamento para irmos para o outro lado. Pessoas virão, pessoas já estão vindo. Você precisa estar preparado para isso. Precisa mesmo. O lado espiritual também. Tem mais, Tayane? Ah, sim. Esse aí eu já preparei com Raquel. E nós vamos disponibilizar esse senso familiar. Que é isso? É o ponto de partida do nosso trabalho. Porque nós não vamos trabalhar no escuro. Nós vamos trabalhar com dados, com estatística. Esse senso familiar vai ser para quê? Para a gente fazer um mapeamento na igreja. Vamos mapear as famílias, mapear os casais, os filhos, ter acesso às informações, ali, 2 e 3, acesso às informações. Quando casou, são crentes, são batizados, vieram de uma outra igreja, qual a forma de ingresso, tudo, todas as informações, qual a composição familiar, para termos informações, para mapearmos e sabermos aonde nós vamos trabalhar e colocar essa espiritualidade em dia. Para quê? Temos relacionamento e acompanhar. Agora, irmãos, eu posso deixar o microfone aqui e sair, porque Tiago até brincou, né, Tiago? Comigo,
assim, com toda sinceridade, tá, irmãos? Ele falou, estou orando por você, porque eu tenho visto que você tem acompanhado, as pessoas têm visitado. E vou continuar, irmãos, pela graça do nosso bom Deus. Mas é muita coisa só para a gente. É muita coisa só para a nossa família, só para mim e para a Cleia. Tem muitos casais precisando ser acompanhados, tem muitos casais precisando ser visitados, tem muitos casais precisando ser acompanhado. Então eu conto com vocês. Aquele que tiver dificuldade, nós vamos montar uma estratégia pessoalmente ou até por WhatsApp mesmo, mas no mais, querido, é uma palavra de incentivo, é uma instrução, é um texto bíblico lido, é uma oração, é um abraço, é um ombro, é o ouvido, você precisa falar, é um acompanhamento, é um relacionamento, uma comunhão. Você vai na casa da pessoa, a pessoa vai na sua casa, é isso. Estou com medo, não fique com medo não, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Estou com uma dificuldade, Jesus Cristo tira a tua dificuldade. Eu acho que eu não vou conseguir, vai sim. Com Jesus no barco, vai sim, ele chega do outro lado. Basicamente é isso. Porque esse acompanhamento, esse relacionamento, ele vai fazer uma seleção, ele vai filtrar. Obrigado, tio. Ele vai filtrar, irmãos. Porque, assim, com todo carinho, é muita coisa só para a liderança, mas eu vejo, pouco agora que eu tenho acompanhado o pastor de perto, quão ocupado, quantas coisas, quantas preocupações o nosso pastor tem. E aqui, irmãos, pela graça de Deus, colocando isso aqui em prática, vai facilitar muito para a vida do nosso pastor. Porque foi como nós lemos aqui no texto. Maria recebeu a informação, usou a informação como ferramenta e não deixou o problema crescer. Tem brigas, tem dissolução de casamento, tem novos convertidos que você consegue acompanhar ele no início e resolve a vida do cara, resolve o casamento. Somente acompanhado, discipulado, acolhido, relacionamento. E isso vai evitar que chegue até em uma discussão para divórcio, para separação e culmine aqui no gabinete. Às vezes é uma falta de comunicação, uma falta de carinho, uma falta de respeito. Irmãos, eu vou além. Você não vai precisar fazer muito não, nem falar. É só se relacionar mesmo. Porque a forma como você vive, a forma como você trata o seu cônjuge, isso vai servir de espelho para essas pessoas. E aí eles já vão ser discipulados. Só isso. Só. Pastor, é só? É, irmão, não é mais do que isso não. Você vai se relacionar, você vai demonstrar o caráter de Cristo, e aquela pessoa vai ser transformada, aquele casamento vai ser transformado, aquela família vai ser transformada. E aí vai seguir. Então vamos fazer esse censo, já está pronto, vamos liberar para todo mundo fazer, até vocês que estão aqui, a equipe que vai trabalhar e as pessoas que estão chegando agora, é para toda a igreja. A gente vai mapear tudo, ter acesso a informações, ter esse relacionamento e acompanhar todos eles. E vamos avançar. Tem mais, Tayane? Acho que terminou ou tem mais? Acabou aí, né? Então é isso, irmãos. Essa é a palavra que eu tinha, a proposta ministerial que eu tinha para apresentar para os irmãos. Falei sobre tudo. Mas só vai funcionar realmente se você se engajar. Se você realmente fizer tudo o que Jesus te mandar fazer. E tiver disposição realmente. Por que eu não orei depois da palavra? Porque eu deixei para esse momento agora, esse é o momento da oração. Não é apelo não, irmãos. Não vou apelar aqui não. Só vou perguntar. Você está disposto a trabalhar? O ministério foi apresentado aí. Está disposto? Ou você vai dizer que é discípulo de Jesus e vai seguir Jesus, mas sem crer nele? Os discípulos seguiam, mas não criam. Creram depois, por incrível que pareça. Quer trabalhar? Vai fazer tudo que Jesus te disser, tudo que Jesus te mandar? Então vem aqui na frente, nós vamos orar. Ligando isso nos céus, nós vamos orar, consagrando a sua vida no altar do Senhor. E isso que vai ser um ponto de partida.
Olha, irmão, venha na certeza, porque Deus vai mandar vida, vai mandar pessoas. Se você tiver dúvida, ninguém vai te censurar, ninguém vai nada. Só venha com certeza. Paixão por gente, porque Deus vai mandar gente. Porque nós vamos orar pedindo gente, e Ele vai mandar gente, nós vamos curar, não vamos cuidar das pessoas? Então você precisa vir com certeza. Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos funcionar. A igreja em movimento. A igreja em movimento. As famílias estão aí para serem alcançadas, queridos. E nós precisamos alcançar essas famílias. Você quer trabalhar? Nós vamos orar para que Deus possa te abençoar e você consiga trabalhar. E mais do que isso, tá, irmãos? Essa proposta é para a igreja e para fora da igreja. Não está pensando que essas ferramentas vão ser colocadas lá fora, não. Você vai buscar gente lá fora, não. Tem gente na igreja precisando ser alcançada. Casais, famílias serão alcançadas. As células mostram isso. Glória a Deus, porque você veio aqui à frente, querido. Glória a Deus. A minha oração é que Deus capacite a sua vida. Que Ele te encha com poder e graça. Para quando Ele enviar vidas às pessoas, Ele também envia a capacitação dos altos céus sobre a sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito, muito, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque nós podemos aqui, ó Pai, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra. E mais do que isso, ó Deus, podemos ver, ó Deus de amor, um chamado da parte do Senhor, ó Pai. Não é chamado para pastores, não é chamado para missionários, não é chamado para diáconos, não é chamado para intelectuais, são chamados para discípulos, ó Pai. Chamados para discípulos que creem no Senhor, ó Pai. Chamados para discípulos que querem fazer o que o Senhor manda fazer, ó Pai. Que vão obedecer o Senhor, ó Deus de amor. Que vão, ó Deus, acolher as pessoas, que vão se relacionar, que vão, ó Deus, acompanhar, ó Deus, que vão, ó Deus, discipular as pessoas, ó Pai. Essa estrutura, ó Deus, essa organização, ó Pai de amor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos ligando aqui na terra agora, para que seja ligado nos céus, ó Pai. Para que seja feita a Tua vontade, ó Deus de amor. Para que o céu se manifeste aqui na terra. Para que, ó Deus, a Tua glória se manifeste aqui na terra. Como foi aqui, ó Deus, nessa festa de casamento, ó Pai. A glória do Senhor se manifestou. E as pessoas, ó Pai, puderam crer no Senhor, ó Pai de amor. Por isso nós profetizamos, ó Pai de amor, que haja uma unção, ó Pai, de fé, uma unção de crença sobre as vidas. Que as pessoas, ó Deus de amor, sintam-se acolhidas, acompanhadas, ó Pai. Famílias restauradas. Nós profetizamos casamentos transformados, ó Pai. Por favor, Deus, faça de novo em nosso meio. Faça de novo e mais do que isso, use as nossas vidas, ó Pai. Use as nossas famílias, ó Deus. Use os casais que estão aqui, ó Deus. Esse momento é um momento profético, ó Pai. Eles estão aqui no Teu altar dizendo: eis-me aqui, ó Deus. Envia-me a mim, ó Deus. Ó Deus, dê entendimento para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ó Pai. A Bíblia diz que Samuel era jovem, ó Deus. E Samuel dormia e de repente ele ouvia alguém chamando o nome dele: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi 3 vezes falar com o profeta Eli, perguntando: por que me chamas, ó Pai? Ele teve dificuldade de ouvir a voz do Senhor, mas quando Eli deu a orientação correta, ele pôde identificar que era o Senhor chamando ele, ó Pai. Nesta noite nós estamos ouvindo o Senhor nos chamando, ó Pai. Chame pelo nosso nome, ó Deus, nós iremos atender, ó Pai, dizer como Samuel: eis-me aqui, ó Deus, fala que os Teus servos ouvem, ó Deus. Nós queremos criar um relacionamento com o Senhor para refletir esse relacionamento na vida das pessoas, ó Pai. Por isso pedimos que haja capacitação dos altos céus, que haja uma unção vinda do Seu trono de graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, ó Pai. Que a unção que estava sobre Jesus Cristo esteja sobre nós, ó Pai, nessa noite. Esteja sobre a nossa família e sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos dispostos a ir, estamos dispostos a trabalhar, estamos dispostos a ir até os campos, ó Pai. Por isso nos capacite. Por isso nos use, por isso nos abençoe,
Por isso, ó Deus de amor, nos envia, ó Pai de amor. Por isso, ó Deus de amor, traga-nos vidas, ó Pai. Traga-nos, ó Pai, casamento. Traga-nos famílias, ó Deus, aqui na igreja, para nossas vidas, para o ministério de família, para o ministério de casais, para a rede de homens, para a rede de mulheres. Nós precisamos alcançar as mulheres, precisamos alcançar os homens, precisamos alcançar os casais, precisamos alcançar as famílias, ó Pai. Por favor, Deus, por favor mesmo, faça de novo em nosso meio. Faça de novo por nós, através de nós, ó Deus, por meio de nós, para que essas vidas sejam alcançadas, ó Deus, para que, ó Deus, a sua obra seja feita, ó Pai. Por favor, ó Deus, nos dê disposição, disponibilidade, nos dê recurso, nos dê visão espiritual, ó Deus de amor, nos dê fé, ó Pai, nos dê dons espirituais, fruto do Espírito Santo, nos dê talento, ó Deus, nos dê, ó Deus, o momento certo de falar, ó Deus, com as pessoas, o que falar, o momento de ouvir, o momento de abraçar, o momento de sentir a dor do outro, nos dê empatia, nos dê, ó Deus, amor, bondade. Por favor, Deus, faça de novo em nosso meio, ó Pai, milagres, restauração, transformação, cura, salvação. Por favor, Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. Jamais vou me calar. Oh Deus, eu tenho um chamado. Oh Deus, o Evangelho anunciar. Oh Deus, e eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Oh Deus, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Quem tem um chamado canta. Tem um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. glória a Deus. E eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. E
eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, querido. Agora é o seguinte, Ele vai mandar a gente. Ele vai mandar. Você precisa estar preparado. Para encerrar, a gente tirar uma foto aqui e participar da mesa, ali na comunhão. De forma oficial, acho que isso já está mais que claro, mas eu vou falar. Não tem o Ministério de Família fechado não, tá, irmãos? É aberto. Ministério de Família é toda a igreja, CIBJC. Toda a igreja precisa estar engajada, toda a igreja precisa estar comprometida, toda a igreja em movimento, trabalhando, toda a igreja acompanhando, toda a igreja se relacionando, toda a igreja discipulando. Isso, pastor, é muito fácil de eu me esconder, porque toda a igreja, de repente eu não estou fazendo nada e a igreja está fazendo e eu estou escondido. Não, irmãos, é para todo mundo colocar a mão no arado. Você veio, você participou. Nós faremos encontros como esse de tempo em tempo, para justamente ser como se fosse um encontro da colheita. Você vai trazer o casal aqui, você vai trazer a pessoa que você está acompanhando e vai dizer: esse daqui, ó, Deus me deixou eu trabalhar com ele. Isso é o mais maravilhoso que tem, irmãos. E você vai poder trazer o testemunho. E não é feito solto não, nós teremos relatório, nós teremos pessoas acompanhando. Você vai acompanhar e você vai ser acompanhado. Estou acompanhando assim o casal dessa forma, pastor. Houve um crescimento espiritual da parte dele dessa forma. Você vai ser acompanhado também, tudo relatado para que funcione conforme uma organização. Então a minha oração é que Deus te capacite, que Ele enche as tuas mãos de vidas e de capacitação, de unção realmente, que haja uma unção aqui sobre essa igreja, nunca vista antes, que haja um avivamento da parte do Senhor, uma presença firme e constante do Espírito Santo, sondando os corações, e onde o Espírito Santo Senhor está, ali a liberdade, ali há liberdade, liberdade de atuação, liberdade de vida, de transformação, querido. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês e Deus capacite. Amém? Vamos ficar para cá para tirar foto e participar da mesa? Momento